Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas. Agora vai galera, vamos aí iniciar mais uma série aí de exercícios da Tríplice Paulista, USP, Unesp e Unicamp. E o tema de hoje, gente, é, claro, ótica, um dos temas que mais aparece, um dos temas mais importantes das provas e você precisa estar ligado. Então, vem com a gente, vamos estudar aí esses assuntos, pessoal. E olha só, em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Legal! Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada, a uma altura HD da superfície. Então a gente tem aqui a situação. Considerando que nessa atividade as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser 5.000 vezes menores do que as dimensões reais na superfície da Terra, e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formam a 20 centímetros da câmera, a altura em que o balão se posicionou é igual a quanto, pessoal? Você percebe que ele fala aí de relação de lentes, né? A ideia aí de estudo de lentes esféricas. E a gente vai verificar então como que a gente pode resolver esse exercício. Primeira coisa, né? Pelos dados do enunciado, a gente tem uma ampliação dessa imagem. Na verdade, é uma ampliação negativa, ele vai diminuir o tamanho dessa imagem, né? Então você vai ter uma ampliação que é 1 por 5.000. Essa é a ampliação aí do objeto que ele quer. E ele diz que a distância da imagem nesse sistema é de 20 centímetros. Ok? Gente, se a gente for lembrar um pouquinho com você das equações de lentes, né? Isso serve tanto para lentes quanto para espelhos. A gente tem que a ampliação de uma lente pode ser descrita como menos P', que é menos a posição da imagem, dividida pela posição do objeto, certo? Então, isso aqui vai ser a posição da imagem pela posição do objeto, que também é igual, ou seja, pode ser relacionada pela altura da imagem e a altura do objeto, né? A gente também teria essas possibilidades. Mas aqui ele não está falando da altura desses elementos, ele está falando das posições realmente. Então, o que a gente pode classificar aqui, gente? Qual a ampliação que ele trouxe para a gente? 1 por 5.000. Qual é a posição da imagem, gente? Qual é a posição da imagem que está sendo formada? 20, né? Então, a gente quer saber a posição do objeto, onde que esse objeto vai estar, ok? Que vai ser a própria altura que o balão vai ter aqui, né? Então, aqui seria P, a 20 aqui seria o nosso P', e aí a gente vai ter exatamente isso daqui. Na verdade, 20 P' seria exatamente aqui, né? Na verdade, onde está formando a imagem na câmera, e o P seria a altura total. Bom, fazendo essa relação assim, aqui, gente, essa regrinha, a gente vai descobrir que P equivale a 20 vezes 5.000, que vai dar 100, né? 20 vezes 5 é 100, mais 3 zeros, 100.000 centímetros. Mas a resposta está em metro, professor. Beleza, divide por 100 e você vai ter a resposta em metro. Ou seja, a posição ali, que é a própria altura do sistema, é de 1.000 metros. Tranquilo? Letra A. Essa questão, gente, ela foi uma questão da Universidade Unesp, né? Da Unesp em si, da Universidade Estadual do Estado de São Paulo. E é uma questão de ótica que usa aí a relação da lente de Gauss, né? E basicamente a equação das lentes. Bem simples, um exercício considerado de baixa grau de dificuldade, mas é importante você lembrar essas equações. Isso foi do vestibular de 2020, então fica esperto que pode aparecer na sua prova. E vamos para mais uma questão? Vamos nessa? Miragens. Desertos e as suas miragens. Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida essa areia faz com que as camadas em si, né, de ar mais próximas fiquem mais quentes, né? Então a gente tem aí uma ideia já interessante.
que são as relações das camadas de ar. Vamos continuar lendo, vem comigo. Do que as camadas de ar que estão mais altas. Legal. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência de miragens nos desertos. Como esquematizado no seguinte. Olha só que interessante, gente. Então você tem o ar, ele é mais frio aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma marcação, para você ter uma ideia. Então, em regiões mais altas, o ar é mais frio, né? Ele é mais rarefeito, então ele não recebe tanta variação aí da temperatura. E a gente sabe que uma boa parte do calor que a gente tem na Terra é por causa da Terra se comportar como corpo negro, ou seja, ela irradia de volta a energia que incide sobre ela. Então você vai ter em algumas regiões mais próximas do solo uma temperatura muito mais alta. Isso faz com que você crie aqui, né, uma diferença do índice de refração entre dois meios. Então a luz provindo de um lado, ela vai acabar se desviando ao mudar de meio, tá? Podendo, inclusive, em alguns momentos, a sofrer uma reflexão total, formando então um sistema reflexivo, o que daria a impressão para um viajante despercebido que aqui poderia ter, claro, um lago, já que ele imagina que está vendo aqui o reflexo da árvore numa água, né? Você está com sede, está calor no deserto, você vai falar que é a verdade, né, gente? Bom, para explicar esse fenômeno, o professor apresenta aos seus alunos o esquema, então, da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira e dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante a interface das camadas B e C. Então eu vou mostrar aí para você a figura 2 que está falando, que é essa daqui, tá? A gente tem exatamente essa situação do raio incidindo e sofrer uma reflexão rasante. Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, e que NA, NB e NC são os índices de refração A, B e C, e sendo alfa o ângulo de incidência do raio da camada B, o valor do seno de alfa é quanto? Então, gente, a gente tem aí um esquema onde ele está dizendo o seguinte, né? Ó, você tem um raio luminoso que está vindo aqui, ele sofre uma primeira refração, e ao sofrer essa primeira refração, ele incide aqui e sai rasante. Ou seja, ele chegou aqui no que a gente chama de ângulo limite, tá? E como que ficaria aí, gente, o ângulo limite, essa relação, né, desse ângulo limite para esse sistema? Bom, a gente vai usar a lei de Nael-Descartes, né? Esse Nael-Descartes que diz o seguinte: seno de incidência sobre o índice inicial é igual ao seno de refração vezes o índice de refração, o índice final, certo? Então a gente vai verificar as duas interfaces, A e B, e depois B e C. Para a interface A e B, a gente tem o seguinte, a gente tem um ângulo alfa aqui, né? Então a gente faria assim, ó, seno de alfa vezes o índice de A é igual ao seno do segundo ângulo, que é o seno de beta. A gente não sabe que ângulo que é esse, mas seria esse ângulo beta aqui, vezes o índice de B, certo? Então, disso daqui, a gente já tira aqui o seno de alfa, que é o que ele está pedindo para a gente, nada mais é do que NB sobre NA vezes o seno de beta. Beleza? Ah, tranquilo, hein, cara? Tranquilo. E agora? Agora a gente vai verificar a segunda interface. Aqui foi a interface AB. Vamos verificar a interface B e C, gente. Como que fica isso? Na interface B e C, a gente vai fazer NB seno de beta é igual a NC seno de gama, sei lá. Aqui poderia ser um gama que é 90 graus. Bom, nesse caso aqui, o seno de beta em si, que é o próximo seno que a gente tem, ele é o índice de C sobre o índice de B vezes o seno de gama, só que gama é 90 graus. E seno de 90 graus, sabe quanto que dá? Dá 1. Então a gente sabe que seno de beta é NC sobre NB. Ah, pera aí então. Então seno de alfa pode ser escrito como NB sobre NA vezes seno de beta, que é NC sobre NB. Corta NB,
você vai ter então que o seno de alfa é uma relação entre o índice de refração final sobre o índice de refração inicial nesse sistema. Então, independente do número de passagens que ele fizesse aqui, se a gente comparasse imediatamente os dois índices de refração, você já teria aí uma resposta tranquila. Então, a alternativa correta, letra E de entendi, professor, top esse exercício, show de bola. Esse exercício, gente, o Unesp também, só que 2019, então exercício aí, né, de uma classificação de dificuldade média, mas que fala aí da lei de Descartes, importante você conhecer esse assunto. Vamos para o próximo exercício? Vamos comigo, vamos nessa. O próximo exercício é exercício teórico, ele fala sobre defeitos de visão. Cara, que você tem que manjar desses defeitos de visão. Esse exercício é Unicamp e dizia o seguinte, olha só. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea e modificando sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente, tá, o processo de correção da miopia. Bom, gente, vamos pensar miopia, tá? O que acontece na miopia? A pessoa tem a formação da imagem antes da retina, ok? E por que a forma antes da retina? Porque você tem uma curvatura muito grande nesse sistema, certo? E aí uma das possibilidades de correção desse sistema seria você fazer o que então? Você provocar, né? Deixa eu desenhar um olhinho aqui para você. Vamos ver se a gente consegue desenhar um olho aqui, gente. Porque fica muito vago, né? Ô, professor, você só tá falando aí, desenha pra gente ver como que fica. Então aqui imagina que eu tivesse um olho, tá? Os raios incidem nesse olho paralelamente, tá? Então são raios incidentes de forma paralela. E ao incidir no olho, gente, de forma paralela aqui, deixa eu fazer aqui a lentezinha melhorzinha aqui e tal, aí, show. Então, ao incidir aqui no olho de forma paralela, porque o nosso ponto de abertura aqui seria esse aqui apenas, né? Incide de forma paralela, a pessoa que tem miopia, ela vai ter essa imagem formando antes da retina. Cara, retina tá aqui atrás, ó. Essa parte de trás aqui é a retina, onde deveria formar a imagem onde você tem as células fotossensoras que vão converter, né, esses raios luminosos em pulsos eletromagnéticos e mandar para o seu cérebro essa imagem. Isso acontece porque a curvatura aqui dessa lente, né, da córnea, ela é muito achatada. Então você deveria esticar ela para afastar um pouco os raios luminosos, para que eles passassem a se formar um pouco mais distante. E aí você teria uma correção, certo? Então a ideia, gente, é a gente aumentar a distância focal desse sistema. Isso seria uma correção. Então, a possibilidade de você fazer isso está onde? Está na letra A. Olha só, na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. Exatamente, esticando aí essa pelezinha, tá? Você poderia ter as outras letras, mas as outras letras não são condizentes com o que a gente imagina. A gente já tem a letra A aí como alternativa correta. Então lembre-se o que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Presbiopia. É importante aí para você compreender e fazer rapidinho essas questões. Isso é uma questão de Unicamp 2019. É uma questão de dificuldade baixa, porque se o cara conhece um pouco dos defeitos de visão, né? E muitos de nós convivemos com esses defeitos de visão, é muito tranquilo de você conseguir responder uma pergunta como essa. Tranquilo, pessoal? Show de bola, hein? Tá fácil? Fala pra mim que tá fácil. Tá fácil, professor. Você explicando fica melhor ainda. Obrigado, galera. Ó, se inscreva no canal, ativa aí o sininho e deixa seu like, cara. É muito tranquilo para você fazer parte aí da família do Exato Agora Vai. E vamos para o nosso quarto exercício aqui, dessa série de exercícios de ótica para você. E ele diz o seguinte: a lupa é um instrumento óptico simples, formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos, ou seja, detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direita e virtual.
qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais, né, provenientes de um determinado ponto objeto observado por uma lupa. Nessa figura, F e F' representam os pontos focais. O e I representam o objeto e a imagem. Gente, vamos fazer nossa própria imagem. Então a gente tem aqui o eixo principal, a gente tem uma lente e essa lente está assim, ó, com a borda mais fina. Então isso aqui é uma lente convergente. Nas lentes convergentes, pessoal, a gente vai ter, claro, dois pontos focais, o foco imagem, sempre à direita, e o foco objeto à esquerda. O centro de curvatura, que é o 2F que ele colocou lá, né? Mas seria o centro de curvatura desse lado e a curvatura desse outro, que seria o 2F. E aí ele me posiciona, né? Primeira coisa, onde eu preciso posicionar esse objeto para que eu passe a ter a imagem descrita por ele. Então, vamos verificar o seguinte. Em lentes convergentes, a gente vai ter a seguinte relação. Se eu colocar o objeto atrás do centro de curvatura, o que vai acontecer? Raio que entra paralelo sai pelo foco. Qual foco? Foco imagem. E raio que entra pelo foco objeto sai por onde? Ele sai paralelo. Então você vai formar uma imagem invertida. Toda imagem invertida, ela é real. Então você vai formar uma imagem real invertida aí menor do que o objeto. Não é o que você quer. Bom, pensando nessa proposta, a gente vai ter então as imagens sendo reais, invertidas, conforme eu vou me aproximando aqui do foco, até chegar no foco onde a gente tem a aberração, ou seja, não forma imagem. Mas se eu posicionar esse objeto entre o foco e o que a gente chama de vértice, olha que interessante, gente. Todo raio que entra paralelo sai pelo foco. E, puxa, não dá para entrar pelo foco aqui, professor. Até daria, né? A gente poderia entrar aqui como se a gente estivesse entrando pelo foco e sair paralelo. Esses dois raios, gente, eles vão se cruzar em algum ponto aqui atrás, formando uma imagem virtual e maior do que o objeto. A gente poderia ter usado o raio que passa pelo vértice, que ele vai e volta pelo mesmo ponto, também seria interessante. Então, qualquer um desses raios vai formar isso. Então, provavelmente é essa construção que a gente está procurando. E essa construção você tem onde, pessoal? Então, a gente tem as alternativas. E, claro, se você olha aqui comigo rapidinho, você já tem aqui uma alternativa que apresenta basicamente isso, ó. Raio entrou paralelo, passou pelo foco, prolongou. Vértice, passou pelo vértice, prolongou, formou essa imagem que é maior. Isso está certo, tá? Esse cara aqui, ó, ele colocou o objeto atrás do foco. Atrás do foco ele vai formar sempre imagem real. A imagem, ó, paralelo, sai pelo foco, mas sai pelo foco imagem, não pelo foco objeto. E vértice, vértice. A gente teria aqui uma imagem provavelmente formada lá quase que do infinito, né? Porque está próximo do foco. A gente tem as outras alternativas, a letra C e a letra D, que apresentam outras possibilidades, paralelos. Saiu pelo centro de curvatura, errado. Raio entre o paralelo saiu pelo centro de curvatura, completamente errado. Então essas duas respostas aqui, nada a ver, cara. Ficaríamos entre essas duas, mas a única que faz o movimento correto dos raios luminosos é a letra A, tá? Então, A de aprendi, professor. Então lembre-se sempre de como configurar, né, esses raios em relação a uma refração de uma lente, porque é importantíssimo para você mandar super bem na sua prova. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa análise de ótica aqui dentro da Tríplice Paulista. Você quer mais vídeos como esse? Cara, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, faz esse vídeo chegar muita gente, muitas pessoas, para que a gente consiga aí entregar conteúdo de qualidade para muitas mais pessoas, beleza? Acompanhe o nosso podcast no Spotify, tem sempre assunto muito bacana lá. Acompanhe-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, sempre tem resumo, tem aulas, tem conteúdo extra para você, beleza? Exatas agora vai trazendo para vocês sempre mais informação, sempre mais conteúdo. Um grande abraço, galera, um bom estudo aí para você e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau!